E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente aqui na cidade de Pindamonhangaba, nos outros países. Boa noite para você que vai assistir depois. Vai ficar salva? Vai ficar salva a nossa live dessa noite. Nós que estamos enfrentando um tempo muito diferente dos últimos da nossa vida, né? Um tempo onde a gente está enclausurado com as nossas famílias, na nossa casa, caçando coisas para fazer, né? Quantas pessoas oraram por isso, para que ficassem um tempo em casa, né? Com a sua família, e nós temos conseguido isso, né? A gente tem vivido isso nesse tempo. E a igreja, as portas das igrejas se fecharam, e Deus está trazendo esse novo tempo, onde a gente se comunica através de uma câmera pequenininha e fala com o mundo inteiro, né? Com pessoas de muitos outros lugares. E eu quero desejar boa noite para você, dizer que hoje vai ser muito gostoso, algo bem informal, mas precioso, para que a gente possa aprender mais um pouquinho juntas e também abençoar a vida de vocês, porque no final nós vamos fazer uma oração. E para que vocês saibam que vocês não estão sozinhas, tá? Vocês estão nas orações da igreja. Nós, como irmãos, como família, pensamos uns nos outros, né? Talvez a gente não se veja como a gente se via mais vezes nas células, né? Aqui no templo, no prédio da igreja, ou nas reuniões, um churrasco, festas, almoços e cafés da vida. Mas vocês estão nas minhas orações, eu tenho certeza que eu também estou nas orações de vocês. Isso é o mais importante, tá bom? E hoje, no nosso bate-papo, eu quero falar sobre, assim, qual é o assunto da vez, né? É a crise. Esses dias eu vi um post do nosso amigo apóstolo Diego, né? Eu vi a pastora Dani, a esposa dele, compartilhou um post que apareceu uma foto do apóstolo Diego dizendo assim: nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. E é isso mesmo. Para você que conhece Jesus, que tem Deus no seu coração, nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo, né? Se você conhece a palavra de Deus, se você está conectado com o Senhor, se você conhece as histórias da Bíblia, é isso mesmo, não estamos em crise, estamos em Cristo. E hoje, como é um bate-papo de rainhas, de mulheres, eu quero falar sobre... Existem inúmeras mulheres na Bíblia que poderiam servir como exemplo para hoje, mas eu quero falar de uma mulher que foi uma queen, que foi uma rainha, e o que ela fez é comemorado até hoje em Israel, né? A atitude que ela tomou, como ela se comportou. E se você parar para prestar atenção na história dessa queen, na história dessa rainha, ela viveu momentos de crise desde a sua infância. Alguém sabe me dizer? Eu quero que você mande aí nos comentários sobre quem eu estou falando. Vou ver aqui se no chat alguém já acertou sobre qual rainha da Bíblia eu estou falando que viveu momentos de crise desde a sua infância. Alguém se manifesta aí para contar para mim de quem que eu estou falando? Alguém já falou? Andressa. Quem foi essa rainha da Bíblia, essa queen que poderosamente fez algo extraordinário e fez toda a diferença na vida do povo que ela servia, na vida das pessoas? Alguém pode me dizer? Quero ver nos comentários aí se alguém sabe de quem eu estou falando. Cadê a Marcela? Cadê a Jéssica? A Selma? As irmãs? De quem será que eu estou falando? A Amanda? De quem será? De qual rainha eu estou? A Hilária? Eu estou falando a Fabielle, que se manifestou num tempo de crise e ela fez toda a diferença. Ninguém sabe?
Ninguém está falando nada, Andressa. Não é possível. Não é possível. Vou até tomar um golinho de água. Eu não vou falar o nome dela. Quem falou? Deixa eu ver. Quem falou? Quem foi que falou? O meu chat não está abrindo, Andressa. Quem foi que falou? Foi a Marina Mendonça Freires, a mãe do Enzo, disse. É ela mesma, Marina. Esther. Esther foi uma queen, a Jéssica, depois todo mundo foi falando embaixo. A Marcela, isso mesmo. Ela foi uma mulher que se tornou rainha, mas ela passou por um momento de crise desde a sua infância. Todo mundo sabe que ela era uma judia. Ela vivia num lugar onde os judeus eram perseguidos. Ela era órfã, ela não tinha pai, ela não tinha mãe. E ela foi criada por um primo. E, assim, a gente pode tirar muitas lições dessa história da rainha Esther, dessa queen, né? Muitas lições. Mas a gente sabe que, através dela, dessa mulher, o povo judeu, ele foi livre de ser exterminado da história, né, da terra. Por quê? Porque quando ela foi escolhida, primeiro, quando aconteceu do rei mandar a esposa dele, a rainha Vasti, embora e botar uma galera de moças para serem escolhidas, para entrarem e serem tratadas e passarem por um tratamento de beleza durante 12 meses, a Esther, que na verdade era Radassa ainda, né, ela tinha esse nome de Radassa, ela entrou na onda dessas mulheres. E com certeza ela foi escolhida, gente, porque ela tinha alguma coisa de bom. Para começar, com certeza a sua aparência não era feia. Ela era uma mulher bonita. Porque para ser uma rainha, tinha que ter uma beleza exterior, né? E ela foi uma das mulheres escolhidas para entrar nesse tempo. E ela passou por um período de competitividade, porque não era só ela passaram por esse tratamento de beleza durante 12 meses. E ela foi escolhida. Com certeza foi escolhida porque tinha alguma coisa, além de beleza, alguma coisa que chamou a atenção do rei. E quando o primo dela, Mordecai, ficou sabendo que queriam exterminar o povo judeu, ele se lembrou de quê? Ele se lembrou dela, da Queen, da Radassa, que tinha passado por um momento de crise. Mais uma crise na vida dela. Como dizem por aí os especialistas, nós estamos em tempo de crise desde quando Adão pecou e Eva pecaram. É crise em cima de crise, é verdade, né? E aí o que aconteceu? Ele mandou um recado para Esther, que já não tinha mais o nome de Radassa, porque ela já estava na posição de rainha, e falou: olha, quem sabe não foi para um tempo como esse que você foi escolhida como rainha para salvar o povo judeu. E ela simplesmente acatou aquela palavra, aquela mensagem. E ela falou: olha, avisa para o povo, para os meus irmãos judeus, entrarem em jejum durante 3 dias, porque eu vou na presença, para que Deus me dê graça, sabedoria, para que eu vá até a presença do rei. E se ele me receber, eu vou falar algo para ele. E aconteceu, você já sabe a história, né? Se você não sabe, existe um livro na Bíblia, no Velho Testamento, que conta toda essa história. É uma história linda, maravilhosa, a história de Esther. E ela foi lá na presença do rei. O rei, a Bíblia fala que ele levantou o cetro de justiça sobre ela. Ou seja, eu aceito você na minha presença. Pode falar que eu vou te ouvir. E aí ela contou tudo o que estava para acontecer. E o povo judeu foi livre. E até hoje se comemora uma festa. A festa de Purim. Por quê? Porque Deus usou a vida de uma mulher, de uma queen, que foi criada num tempo de crise. E também viveu um tempo de crise no seu reinado. E soube lidar com tudo isso. Aí eu pergunto para você que está aí do outro lado. As queens, as mulheres que estão nos acompanhando aqui no YouTube do Ministério Petra, você tem conseguido lidar com esse tempo de crise?
Você tem conseguido lidar com as coisas que têm aparecido diante de você? E para essa discussão, para esse bate-papo maravilhoso, eu estou com duas mulheres que são queens, que são rainhas, que são amadas do Senhor, e elas vão sentar aqui comigo. Uma que está gravidinha, que é a pastora Tânia. Pode vir aqui, a pastora Tânia Bueno. Bate palma aí, povo! Uhul! E a outra queen é a Andressa. Uhul! Que ainda não está gravidinha, mas vai receber a unção. Passa a unção para ela, Tânia. Passa a unção. Porque nós somos uma igreja que frutifica. Amém, pessoal? Amém? E aí, gente, diante dessa história maravilhosa, eu quero depois ver as perguntas aqui. Ah, tá. Ela tá me falando que demora uns segundinhos para atualizar, mas vamos lá. Diante dessa... Pode pegar aqui, pastora Tânia. Vamos dar a vez para as grávidas, né? Primeiro as mulheres, as grávidas. Pastora Tânia, a gente tira várias lições, né? Da história dessa queen, dessa rainha. E uma delas, você acha que Esté, ela tinha um pensamento positivo? Eu acredito que sim, né? Devido a toda a circunstância do período em que ela vivia, né? Eu creio que ela tinha um pensamento positivo e era uma mulher muito de fé, né? Destemida. Por quê? Porque no meio de todo o caos que se instalava na época dela, né? De perseguição, e sempre a questão mulher, né? Porque naquela época ainda era mais difícil ainda, né? Os homens, eles era a cultura da época já, o homem tomar a frente de tudo. E aí vem essa responsabilidade de como mulher, né, cuidar do seu povo, de trazer ali algo que estava se perdendo da cultura dela. Então, eu creio muito que ela era assim, tinha uma positividade, mas assim, embasado em ela saber quem era o Deus dela, né? Que ela sabia as raízes que ela tinha. Então, isso é muito importante, né? Muito, é isso mesmo. Ela era uma mulher positiva dentro da fé que ela tinha sido criada, exato, né? Pelo primo Mordecai. E é uma lição que nós temos que seguir, não é verdade? Uma outra coisa também que eu vi aqui, Andressa, sobre... Para ela passar esse tempo de crise, a gente vê na história que ela respeitou uma hierarquia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é uma hierarquia e se isso precisa acontecer para que você seja escolhida para ser uma rainha, uma queen e viver nesse tempo de crise. Eu ia passar para você, mas tudo bem. A gente vai revezando. Boa noite, mulherada que está em casa. A gente está a uma câmera de distância, parece muito, mas a gente está pertinho. Boa noite, Rê, boa noite, Tânia. Eu acredito na frase que diz que toda autoridade é constituída por Deus, né? Sim. E além de ser autoridade, é uma hierarquia, porque ela teve a sabedoria de ouvir o seu primo, de crer no seu primo. Ela era uma menina órfã, né? Ela não tinha pai, ela não tinha mãe, e ela creu na palavra que o primo viu sobre ela, se posicionou, porque eu creio que se Esther não tivesse se posicionado na hierarquia do primo, a história dela não existiria. Se ela não entendesse que, tudo bem, eu não tenho pai, não tenho mãe, minha vida não é livre, por quê? Porque eu tenho uma pessoa que cuida de mim. Sim. Eu creio assim, eu penso desse jeito, como toda autoridade é constituída por Deus, ela primeiro tinha um Deus, que ela já sabia que algo estava sobre ela já sabia que existia algo sobre a vida dela. E como ela não tinha pai e mãe, ela viu a figura de Deus, né? Porque nós somos templos do Espírito Santo, nós somos portadores do Deus vivo. Então ela viu no seu primo a figura de Deus. Ela creu naquilo que o seu primo dizia para ela. Então eu acho que muito mais do que crer na palavra, ela creu no primo.
Porque, e primeiro ela creu em Deus, mas ela enxergou no primo, porque é muito difícil. Imagina você, primo não é uma pessoa que é uma coisa tão perto, né? Imagina o seu primo vem de longe e fala, Renata, então, você não tem pai, você não tem mãe. Você. Então, agora sou eu que vou cuidar de você. Andressa, você acha que isso seria nos dias de hoje, por exemplo, mulheres que são discipuladas na igreja, Sim. mulheres que têm um pastoreio, uma paternidade, porque paternidade não é só homem, tá, gente? Paternidade pode ser mulher também, sim. tá? Você acha que é mais ou menos isso? Porque assim, quando ela creu nisso, foi por causa disso que ela foi escolhida para ser uma rainha, para reinar? Eu acredito que foi por causa do coração dela. Sabe, eu acredito que assim, ela creu na palavra que Deus tinha sobre ela. Ela creu que a mesma palavra que estava sobre ela estava sobre o primo dela, que era a autoridade sobre a vida dela. E principalmente isso, porque eu creio assim, eu acho que ela não se tornou, tenho certeza, ela não, pelo processo que ela passou, ela não se tornou rainha do nada. E é uma frase que eu usei hoje no meu grupo de discipulado, eu falei, não, ferida aberta, exposta, é ferida para ser tratada. Então, com certeza, ela devia ter, eu creio que naquele tempo também existia isso, uma orfandade, dúvidas sobre o processo dela. Então, foi importante ela crer no discipulador dela, que foi Mordecai. Então, ela com certeza deve, mas ela devia ter também, isso não é para mim, imagina, eu tô gorda, eu tô feia nesse tempo. Então, assim, ela creu no discipulador dela, a importância de um discipulador, porque muitas das vezes você está tão ferida e tão machucada que Deus não vai dizer para você, você não vai conseguir ouvir a Deus vai dizer para você, mas vai precisar de um discipulador, uma pessoa de Deus que fale assim, olha, Deus está dizendo para você jejuar, se aprontar, que você vai diante do rei. Porque assim, gente, muitas vezes nós aí você fala assim, mas eu sou uma mulher de Deus, eu leio a Bíblia, eu oro, Deus fala comigo e tal. Mas Deus sempre vai tratar com você através da vida das outras pessoas, né? Em 2003, nossa, faz tempo, hein? Eu tinha 23 anos, pastora Tânia. E agora todo mundo sabe que eu tenho 40, que eu postei ontem uma foto e eu contei que eu tinha 40, porque vocês não achavam que eu tinha 40, né? Tô brincando, gente. Tem que passar a receita pra gente depois. Mas olha só, voltando a Esther, o que acontece? Muitas vezes nós sabemos o que Deus quer, mas muitas vezes Deus vai usar uma outra pessoa para tratar com a nossa vida. Uma vez eu escutei de um líder em 2003, quando eu estava na Jocum, ele dizendo assim, Renata, Deus sempre vai usar uma pessoa para confirmar as coisas que Deus está falando para você. E você, muitas das vezes, vai ter que deixar o seu ego, né? O que é ego? Ego não é uma coisa do Satanás, não. Todos nós temos um ego. Ego é da palavra eu. Você vai deixar com que o seu ego, tipo assim, não, eu estou fazendo isso porque eu quero. Não, eu estou fazendo isso porque eu recebi uma direção do meu discipulador, do meu pastor, do meu líder, de alguém que está me direcionando, do meu marido, muitas vezes, né? Porque o marido, segundo a palavra de Deus, sacerdote, ele também fala na sua vida, enfim. E com certeza ela viveu isso, né? Sim. Sendo humilde e respeitando a hierarquia. Vamos passar para a pastora Tânia. Uma outra característica, pastora, que eu vi, que nós vemos, né? Todos nós vemos, nós estamos aqui discutindo. Eu quero que você mande as suas perguntas. E se nós não citarmos aqui alguma coisa que vocês perceberam, coloca aqui nos comentários que a gente vai conversar aqui, né? Uma das outras coisas que eu coloquei aqui é o marketing pessoal. Eu pus essa palavra porque é uma palavra moderna, marketing pessoal. Mas sabe o que é marketing pessoal? É uma pessoa que se cuida. É uma pessoa, né, que pensa nela mesma e se cuida. Ontem eu assisti uma live, um beijo, Júnior Hayashi, e com a Vicky Rocha. Eu assisti a Vicky, ela é uma consultora de moda, isso não é pecado, você pode ver. E as duas estavam falando exatamente disso,
que nesses tempos de quarentena dá vontade de ficar o dia inteiro de pijama, né, gente? Mas não é para fazer isso. O seu marido tá lá, os seus filhos. Você é uma rainha, uma mulher de influência. Aí o que a Júlia falou que ela faz? Ela acorda, vai tomar banho, se arruma, se maquia e fica em casa. Você acha que Radassa, antes de ser Esther, ela cuidava do seu marketing pessoal? Eu acredito que com certeza, né? A gente vê pela história, né? Que fala que ela foi escolhida entre as mulheres, né? Mais belas do lugar, né? Daquele reino, para estar passando por um tratamento, né? Porque a gente sabe na história que fala de 12 meses, que é um ano, para se preparar para estar diante do rei. Então eu creio sim que ela tinha esse marketing pessoal, um diferencial, né? Algo que era notado nela, que a diferenciou a das demais para que ela pudesse ser escolhida e também até mais ainda depois quando ela foi escolhida. Mas olha só, vamos parar para pensar, para ficar imaginando, né, pastora? Gente, ela não tinha uma figura feminina para ficar falando essas coisas para ela. Não, porque a história diz que ela era... Que ela era órfã. Né? Ela não tinha um pai também para falar essas coisas para ela. Minha filha, vai fazer sobrancelha. Eu sei que eles não faziam isso, eu tô dando um exemplo. Mas... ou então, tipo, minha filha, vai tomar um banho. Ou então, minha filha, você tá com chulé? A Andressa falou, minha filha, você tá com chulé? Eles não tinham isso naquela época, lógico, mas eu tô falando porque pai fala isso. Meu pai fala, Renata, você tá gordinha. Eu quero morrer, mas ele fala. E eu sei que se ele fala é porque realmente eu estou. Então, assim, por que pai fala isso para os filhos, né? Sim, pai direciona. Mas ela não tinha. Mas... eu não sei se Mordecai falava essas coisas para ela. Mas será que ela observava isso das outras pessoas? Bom, eu creio que a gente sabe pela história de Esther, né, que ela era já uma mulher temente a Deus. Era uma mulher que já vinha do povo de Deus. E isso é algo que, ao menos quando eu leio a história, eu percebo que além dela ter, com certeza, na cultura do povo de Deus naquela época já se tinha essa questão de estar observando outras mulheres, as mulheres, a gente até tem na Bíblia falando, né, que as mulheres mais velhas ensinam as mais novas, e as mais novas devem, né, tá se inspirando nas mulheres mais velhas. Então eu creio que além do cuidado como mulher que ela tinha uma beleza diferente das outras mulheres, que era a cultura de Deus estabelecida na vida dela, né? A unção do Senhor, né? Isso, exatamente. Não basta só você estar arrumada segundo os padrões de beleza do mundo. Não, eu creio que o que tinha sobre ela era algo, um diferencial a mais, né? Uma unção, uma graça que ela tinha herdado mesmo de Deus para poder tá ali nesse diferencial, porque eu creio que era um propósito na vida dela participar, né, nesse tempo, mas isso, eu creio que nisso fez muito diferencial, né, e eu acredito sim que mesmo ela não tendo a figura da mãe próxima, mas ela com certeza deveria também se espelhar, né, em outras pessoas que ela conhecia da época, para que ela pudesse ter isso, né? E também, claro, com certeza contribuindo ali a beleza que se tem uma pessoa que está diante de Deus, que crê em Deus, que tem, né, essa educação e a cultura do reino de Deus, que era o que ela tinha na época. Amei. Pode? Eu acho tão de Deus isso que a pastora Tânia falou, porque eu fui uma menina, hoje uma mulher, sem a figura da mãe. Né? E quão é importante o papel da igreja no relacionamento entre as irmãs, né? Porque muitas das vezes a igreja, ela tem uma fama ruim do grupo de mulher, as pessoas de fora, é o grupo de mulheres da igreja, mulheres não sei o quê. E eu fui a pessoa abençoada pelo grupo de mulheres da igreja, eu fui abençoada pelos pastores da igreja, e eu lembro que quando eu entrei na igreja, a gente vem, né, a natureza do
mundo, você vem com uma roupa mais justa, você vem com uma blusa um pouco mais transparente. E eu lembro que, na época, eu tinha uma irmã que servia com a gente no louvor, que era a Ana Paula Biriba, lembra? Ana Paula Biriba, um beijo. Com certeza ela deve estar assistindo a gente, vai assistir depois. E aí, ela falava assim, ela era líder do louvor na época, e eu já servia no Ministério de Comunicação, e eu vinha no ensaio do louvor para aprender as músicas. E ela sempre falava, Andressa, então, você quer usar uma calça um pouco mais justa? Põe uma blusinha mais comprida. Você quer usar uma blusinha mais transparente? Põe uma segunda pele por baixo. Compra uma calça um pouquinho mais alta. E naquela época, ela foi a pessoa de Deus da minha vida para me falar isso. Porque eu não tive mãe, somos em 3 irmãs. Uma morava em cada canto. Eu morava com a minha avó, uma morava com a minha avó por parte de pai, uma por parte da tia. E a gente nunca foi o plano primeiro da família, sabe? Tipo assim, as minhas tias cuidavam primeiro dos meus primos. A minha avó cuidava primeiro da casa dos netos, e depois ela cuidava dos netos. Então, quando eu me converti, eu creio nesse contexto que a igreja para mim foi Mordecai, sabe? Porque as pessoas falavam para mim, André... Uau! Ó, você que está escutando isso, presta atenção, hein? Não fica bravo quando uma irmã chega e fala com você da sua saia curta, da sua roupa justa, ou às vezes da transparência, ou até mesmo, ou às vezes, Andressa, nem é isso que as líderes chamam a atenção. Às vezes tem gente que não passa desodorante em 2020. É verdade. É tão baratinho. Tem que se cuidar. Tem que se cuidar. Então, eu cresci na época, foi a irmã que me abençoou das roupas. Hoje, eu já sou uma mulher casada, e eu lembro que a própria pastora Tânia, que foi minha madrinha de casamento, a irmã Silvana também, eu sei que ela está assistindo. Irmã Silvana, eu sei que você foi essa mulher de Deus da minha vida, porque a gente vinha na reunião, e ela sempre, para tomar café, ela falava assim, eu punha as coisas na mesa, e ela falava assim, André, espera aí, eu vou pôr uma toalha, porque sempre precisa ter uma toalha na mesa pra gente tomar café. E hoje, toda vez que eu vou arrumar a mesa pra tomar café, pode vir eu e meu marido, ou qualquer outra pessoa. Ela tem 20 toalhas de mesa na casa dela. Eu falo, não, deixa eu pôr uma toalha, porque a irmã Silvana sempre falou pra mim que tem que ter uma mesa bonita pra tomar café. Então, é porque eu entendi o papel da igreja sobre a minha vida. Eu escolhi crer que eu não tinha uma sentença de orfandade, que eu não tinha uma sentença de abandono, que a minha vida não estava perdida. Eu escolhi crer no papel da igreja sobre a minha vida, nas mulheres de Deus sobre a minha vida. Então, eu acredito que nessa realidade tão mundana, onde os jovens estão tão pervertidos e perdidos, escutar isso de uma menina de 29 anos que nem eu, e a importância do papel da igreja, porque eu acredito que Esther não tinha pai, não tinha mãe, ela tinha o Mordecai, mas ela também tinha a igreja, ela também tinha as pessoas do seu convívio, que ia falar pra ela assim, minha filha... Que conheciam Deus, né, e se reuniam e deviam dar algo, ela devia observar, e eles deviam falar algo para ela. Então, minhas irmãs, você que está entrando na igreja agora, seja aqui na Petro, qualquer outro lugar, se alguém chegar para você em amor e falar para você, olha, irmã, faz assim, aceita, né? Olha a prosperidade na vida da Andressa. Eu não estou falando de dinheiro, estou falando dela, do casamento, das coisas que ela já conquistou até aqui, porque um dia ela foi humilde e ouviu, né, o conselho de alguém, tá bom? Uma outra coisa, vamos adiantar. Uma outra coisa que, eu já ia falar sobre isso, ouvir o conselho de alguém. Esther soube ouvir, né? Com certeza ela deve ter se desesperado. Eu não sei quem foi que disse aqui, acho que foi você, Andressa. Quando ela descobriu que o rei estava procurando mulheres para ir para dentro do palácio, serem treinadas e passarem por um processo de beleza durante 12 meses. Com certeza ela deve ter ficado com medo, né? Mas, com certeza, Mordecai, com sabedoria, deve ter instruído para ela, deve ter falado, precisamos obedecer a hierarquia, vai, Deus está com você, saber ouvir, né? Uma outra coisa que aconteceu com ela, pastora Tânia, ela não estava sozinha. Eu não sei se a Bíblia fala o número de mulheres, eu não lembro, mas eu sei que foram muitas. Eu já li um livro que falava a quantidade de mulheres, mas eu não lembro exatamente. Só que não era só Radassa, né? Que antes era Radassa. Tinham outras mulheres. Elas passaram por um processo. Com certeza, né?
Como tinha gente que não queria estar ali, tinha gente que queria estar ali. Porque, afinal de contas, ia ser a rainha, ia ficar no palácio, ia andar com as melhores roupas, muitas joias, muito ouro, né? Ia ser servida pelas pessoas. Houve o quê? Competitividade, que é uma palavra muito atual, né? Que a gente usa muito hoje em dia para mercado de trabalho e até, infelizmente, no meio da congregação, dos nossos familiares. Você acha que ela soube lidar com isso nesse tempo, pastora Tânia? Eu creio que sim. Eu creio que sim, porque, no caso, ela estava ali por um propósito maior do que todas as outras, né? Como a profeta Renata mesmo disse, ali existiam muitas mulheres que estavam ali por várias coisas, né? Porque queriam ser a rainha, é uma questão de status. Ela estava por um propósito maior, que era cuidar de todo o povo dela, de toda a nação. Então, o que fez o diferencial dela ali é o quê? Ela está focada naquilo que ela foi fazer, que era muito maior do que simplesmente o ego, né? Que como você falou, né? O ego não é uma coisa ruim, a gente precisa mesmo se amar, cuidar da gente e tal. Porém, quando o ego tá demais, você acaba sendo um pouco egoísta em algumas partes, mas ela não. Eu creio que ela encontrou ali sim a competitividade, mas ela soube em todos os momentos o propósito onde ela estava e ela se manteve firme naquele propósito dela. E outra, ela não precisou usar vamos dizer assim, de coisas, de artifícios, né? Que hoje em dia, se tratando da nossa vida atual, muitas vezes a gente pula processos, né? Quer pular processos, ou se dissimula, manipula as coisas, né? E entra no pecado de feitiçaria. Exatamente. Que nós falamos isso no culto das Queen, né? Das mulheres, no culto das mulheres, no culto Queen, que é o quê? Quando eu vou querer te ajudar, te dou um conselho, mas eu manipulo você para benefício meu. Amém. Não benefício seu, para meu benefício. Isso é pecado de feitiçaria, está lá em Apocalipse. Quem pratica isso não vai entrar no céu. Sim, e a gente precisa tomar muito cuidado. E eu vejo que ela, pela história, ela cumpriu todos os processos que precisava, né? Ela passou por todos, teve vários processos de banhos e coisas que tem um simbolismo. Tem um né? simbolismo. E ela não rompeu nenhum desses processos, ela se submeteu a esses processos e ela tinha, né, uma orientação e com certeza ali, a gente sabendo quem é o nosso Deus hoje, a gente sabia, tendo fé, aquele lugar era dela, porém ela precisava passar por aquilo. Então eu acredito sim que ela soube lidar com a questão da competitividade, ela foi humilde, ela teve sabedoria, se submeteu a todos os processos e ela não somente viu aquilo que ela tinha, como ela viu um todo, né? É isso que é muito importante, irmãs, mulheres, né? Donas de casa, filhos, esposas. Eu sei que tem uma gama de mulheres, né? De várias faixas nos assistindo. É muito importante a gente saber qual que é o nosso propósito, porque quando a gente vive só uma vida só do ego, só querendo a si próprio, a gente muitas vezes vai querer pular processos, porque vai ser mais rápido, a gente quer do jeito nosso para beneficiar nós, mas ela ali, o diferencial dela era o quê? Ela tinha um propósito em comum, eterno, né? Que era a cuidar do povo dela naquela época e toda a perseguição que se instalava ali. Ela foi uma mulher de muita sabedoria. Ótimo. Cumpriu ali, né, o seu propósito, sabendo lidar com a questão da competitividade, não perdendo o foco, sendo humilde e sabendo quem era ela e o propósito que ela tinha. E com certeza ela não ficou nessa rixa que tem entre as mulheres que não conhecem a Deus, né? Sabe por quê? Porque senão ela não teria sido escolhida, né? Sim. Porque nós sabemos que o rei Atarxerxes, acho que Xerxes, eu não sei falar. Põe aí, o nome dele aí, do rei. Nós sabemos que ele escolheu ela porque ela era bonita, mas porque ela era ungida, era uma beleza interior. Então, assim, nós falamos sobre competitividade, a pastora Tânia falou sobre humildade também, que tem tudo a ver, né? Porque assim, irmãs,
existem momentos que nós vamos passar por competitividade. Isso é uma coisa natural da vida. Porém, como disse a pastora Tânia, é um processo, né? Estamos numa competição. Aquilo que for melhor para mim, ou se Deus tiver aquilo para mim, eu vou ser escolhida, eu vou ser o vencedor, né? Como na hora que a gente era um espermatozoide e a gente ganhou a corrida, né? Por isso que todos nós somos vencedores. Você queria falar mais uma coisa? Eu só queria complementar, no caso, Sim, da questão mais aqui. Da humildade, é a questão de que a humildade, ela fala de um caráter, né? Isso é muito importante. Então, assim, no nosso meio, em todos os nossos meios, nós vamos encontrar competitividade. Vai ter momentos na nossa vida que nós vamos, sim, precisar nos impor em quem nós somos. Vamos precisar, sim, olha, por exemplo, num trabalho, se você é uma encarregada, alguma coisa assim, você vai ter, sim, que ocupar o seu lugar de encarregada e fazer aquilo que você tem que fazer. Porque o humilde não é aquele que não fala não. Exato. Não é isso. Humilde é aquele que usa de um processo correto para todas as coisas que você faz. Humildade fala disso, né? Às vezes a gente confunde muito a questão de humildade de ser aquela pessoa coitadinha, que não fala assim, que abaixa a cabeça. E não é isso. Deixa as pessoas fazer o que quer consigo, né? São feridas. Não, humildade não tem nada a ver com isso. Humildade fala de um caráter, de um coração bom, de um coração correto diante de todas as coisas que você for fazer. Então... Amei. Andressa, a gente vai falar sobre um outro ponto. A gente já está acabando, hein? Mas eu quero perguntas, dúvidas, mandem aqui. Pessoal, olha só. Uma outra coisa que aconteceu com a rainha Esther, com a Queen Esther. Mulher. Irmã, rainha, ela teve que se posicionar. A pastora Tânia falou um pouco disso. O que é se posicionar? Quando é que eu tenho que me posicionar? Em que momento isso acontece? Explica rapidinho, que momento foi que ela teve que se posicionar e quando é que isso tem que acontecer na vida das mulheres? Tá. Então, eu creio que quando o primo dela diz para ela, eis que te digo, né? Levante e anda, brincadeira. Eu acho que quando o primo dela deu a visão para ela, falou para ela, minha querida, hello, vamos que eu tenho coisa para você. E eu creio que foi quando ela falou assim, bom, então sou eu mesmo. Porque também eu creio que entre muitas das coisas, foi o que eu disse, ela devia ter falado assim, mas dentre tantas, né? Será eu? Será que sou eu? Então, assim, eu acho que quando ele falou assim, vamos, que chegou a hora, tá na hora de você ir. Eu acho que quando um espírito se comunicou com o outro, né? O Espírito Santo em comum com eles dois ali, eles conseguiram, né, se unir e caminhar pelo mesmo propósito. E sobre isso que eu acho importantíssimo, isso que você falou, é uma questão de posição. Eu hoje trabalho num ambiente que é 100% concorrido. Eu trabalho hoje no Grupo Bandeirantes de Comunicação, amo meu serviço, faço a parte comercial da TV, todos os comerciais, vinhetas, enfim. E ali você vê uma competitividade dos apresentadores, sabe? As pessoas que precisam estar no ar, as pessoas que precisam estar no público ali. Então, é uma linha muito tênue entre você se posicionar e você se vulgarizar. Olha aí, presta atenção, se posicionar e se vulgarizar. Se tornar vulgar. Uhum. Porque assim, eu admiro muitos profissionais ao qual eu trabalho junto na Band, porque eles me ensinaram isso, eles me ensinaram a ser essa pessoa. Porque muitas das vezes você vai carregar um crachá, a gente tem uma identificação, é um crachá que a gente libera a porta para entrar, e aquele crachá tem um peso gigantesco. E muitas das vezes a pessoa vai para pensar assim, pode entrar. Claro, você chega num lugar para almoçar, você tá de crachá, e a pessoa fala assim, claro, pode entrar. E você tem que entender a posição que você é em Deus, porque eu creio na palavra que diz assim, todas as coisas já não foram dadas nas regiões celestiais, e tudo aquilo que a gente não acessa, porque Deus enxerga em nós um caráter ainda fraco de receber. Porque eu creio que se eu antes tivesse a oportunidade de trabalhar nesse grupo gigantesco que eu trabalho hoje, com o coração corrompido que eu tinha antes, eu tinha me
corrompida, exata a palavra certa que eu queria usar. Então, é essa questão de posição que eu enxergo nos dias de hoje, porque hoje em dia a mulher ela quer tanto poder, tanto espaço, tanta autonomia. Na época queimaram tanto sutiã, né? Porque queriam os mesmos direitos. Só que assim, a gente também tem o nosso espaço, mas a gente tem o nosso espaço e não precisa ser vulgar, não precisa se vulgarizar, não precisa falar assim, eu vou sair com fulano para ver se eu ganho um cargo. Porque lá, muitas das vezes as pessoas têm uma imagem estranha da TV, mas lá eu aprendi isso, porque as mulheres que hoje são apresentadoras, jornalistas e repórteres, cara, são mulheres com princípios, são mulheres que creem no cargo que elas ocupam, não porque ganharam por se posicionaram como instrumentos para passar a verdade, para passar um conteúdo, uma informação, um conhecimento. Então eu creio nisso, eu creio que hoje em dia, nesse mundo tão competitivo, nesse mundo tão... Você tem que assumir a sua posição quem você é em Cristo, você tem uma identidade em Cristo, Cristo já falou quem você é. Sim, quando o Mordecai mandou o recado para Esther, né, e falou para ela, olha, tem um pessoal que está querendo matar os judeus, você tem que tomar uma posição. Quem sabe foi para esse momento que você chegou até aí, para você salvar o povo judeu. Naquele momento, eu creio que ela se posicionou. É verdade, eu sirvo um Deus vivo, então manda todo mundo ficar de jejum 3 dias, que eu vou até a presença do rei e vou falar com ele. E quando ela se posicionou como a Andressa citou aqui, uma pessoa que já foi abençoada com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais por Cristo Jesus, quando ela se posicionou daquela maneira, ela viu algo acontecer, porque a Bíblia diz, eu já citei aqui no começo da nossa live, que o rei não era qualquer pessoa que entrava na presença dele, mesmo que ela fosse a rainha casada com ele, não era. Mesmo assim, ela foi ungida, né, pelo Senhor, e ele levantou o cetro de justiça e ouviu ela. Eu só vou contar rapidinho uma história de tantas lives que eu tenho escutado nesses dias de quarentena. Porque, irmãs, olha, eu nunca tive tanta sede de estudar como eu tenho tido nos últimos dias. Porque, assim, através da internet, a gente tem muita informação. Se você ler livros, você tem muita informação. E a internet também, né, passa... Então, às vezes, você tem que até se acalmar. É na presença de Jesus, quando você está orando, chorando, escutando uma música e tal. Ou quando você está lá com seus filhos, ou com o seu marido. Mas, assim, eu estou amando tudo que de bom eu tenho aprendido. E eu escutei uma mulher que... Eu vou falar bem rápido o testemunho dela. Ela era uma mulher crente em Jesus, uma pessoa, uma engenheira muito, assim, bem conceituada. E o que aconteceu? Um dia tentaram passar a perna nela e ela tinha um dinheiro muito alto na conta dela. Isso é uma história verídica, tá, gente? E tentaram passar a perna nela e a gerente do banco foi lá e fez ela comprar várias coisas do banco que não tinha necessidade para se comprar. Quando ela chegou em casa, ela viu que ela tinha feito algo muito errado e ela ficou pensando, que injusto isso. Eu sou uma pessoa que sou estudada, eu vi que eles me passaram a perna, eu vou lá e vou refazer isso. Mas imagina quantas pessoas não têm informação disso. Eu vou começar a ensinar as pessoas a mexer na vida financeira, a saber aplicar, a saber... Eu vou começar a ensinar. E aí ela entrou em contato com uma pessoa. Essa pessoa, ela falou assim, eu até dei risada, porque ela falou assim, fulano de tal, eu queria fazer um blog para informar as pessoas sobre a vida financeira dele. Blog? Ninguém lê blog. As pessoas assistem um canal no YouTube, que nem você está assistindo. As pessoas têm uma conta dela. Ela era tão assim... no mundo dela que ela não sabia. Ela falou assim, conta no YouTube. Daí as pessoas têm conta no YouTube, você tem que gravar um vídeo. E ela começou a gravar um vídeo. Os 3 primeiros vídeos que ela falou, que ela gravou ensinando sobre vida financeira, passos simples,
ela não citou que ela era uma pessoa crente em Jesus e que tudo que ela estava ensinando eram princípios bíblicos. Mas o canal dela teve 40 milhões de inscritos. E ela começou a se sentir incomodada pelo Espírito Santo, dizendo que ela tinha que contar para essas pessoas que tudo isso ela tinha aprendido na Bíblia, que Deus tinha ensinado para ela. Ela era uma mulher e Deus tinha ensinado para ela. E ela falou assim que quando aquilo começou a incomodar ela um dia se posicionou e começou a falar no Instagram que ela era crente, falar de versículos da Bíblia. Ela tomou uma posição e começou a falar nos vídeos que ensinavam sobre finanças, a se organizar, a ser investidor, a ser empreendedor. Quando ela começou a fazer isso, ela tomou muita pedrada. Ela disse que as pessoas, tá vendo, você é crente, está ensinando o povo a dar dinheiro para os pastores, para as igrejas. E ela disse que ela perdeu muitos seguidores. Só que ela foi fiel ao que Deus estava mandando ela fazer, aquilo que tinha feito dela a pessoa que ela estava sendo naquele momento, o lugar que ela tinha chegado. E Deus reverteu a situação. Ela mudou o número de seguidores, mas pessoas que começaram a dizer para ela que não só tinham crescido financeiramente, organizado a vida, saído de dívidas, mas que também tinham deixado de se matar. Porque estavam desesperadas, com medo de ficar endividado e perder a família e perder as coisas. Porque Deus começou a usar a vida dela. Ou seja, ela se posicionou. Isso é muito importante. Nós precisamos nos posicionar. Como a Andressa falou, no seu local de trabalho, dentro da sua casa, entre os seus filhos. Deus está me incomodando de falar uma coisa para você que está aí do outro lado, que tem filho adolescente. Tá? Os seus filhos adolescentes são muito influenciados pela escola, por coisas que eles olham aqui, na internet, que na maioria das vezes não são coisas bíblicas. Por isso, invista na vida dos seus filhos, adolescentes ou crianças, a virem para a igreja, a se reunirem com a sua turma, porque toda igreja tem uma turma para adolescente, para jovem, para criança. Se posicione com ele. Não deixe ele falar alto com você, ele precisa te respeitar. Não deixe ele falar, aqui eu vou escutar a música do mundo. Sim, não, você não vai. Aqui eu vou ver pornografia. Não, você não vai. Se posicione como uma mãe, mulher de Deus, porque um dia ele vai ouvir coisas terríveis lá fora, como um dos filhos, como o filho pródigo, né? E sabe o que ele vai fazer? Ele vai falar assim, eu vou me voltar para minha mãe. Porque o Deus que a minha mãe serve, Ele é poderoso e Ele é fiel. Porque a minha mãe nunca deixou de servir a esse Deus. Então se posicione, honre, como Esther fez. E eu queria só dar um breve testemunho também, porque assim, quando eu entrei, quando eu estava trabalhando num outro veículo de comunicação também, que foi muito abençoado, e eu, irmãs, eu não estava procurando emprego para entrar na Band. Até eu lembro que eu comentei com a Renata, Renata, você não vai saber, eu tinha acabado de casar. Você lembra? Lá na outra casa. Não, lá na minha outra casa, a gente estava numa célula que teve lá em casa, você chegou mais cedo e contou. Falei, Renata, você não vai acreditar, me chamaram para trabalhar na Band, não sei o que eu faço. O que eu falei? Vai. Na hora. Nossa, que legal, vai. Deus está te dando uma oportunidade. E eu lembro que na entrevista, eu falei pro meu chefe assim, ele me entrevistou, tudo, perguntou pra mim. E eu falei pra ele assim, olha, eu não sei se você vai me contratar, mas eu queria dizer algo pra você. Todas as coisas da minha vida eu faço como se eu estivesse fazendo pra Deus. Então, eu serei uma pessoa assim aqui dentro. Eu serei todas as vezes que eu entrar aqui, eu farei o melhor serviço como se eu estivesse fazendo pro Deus que eu sirvo. Por que eu tô falando isso? Porque em momento nenhum... Eu lembro que você falou isso. Eu reivindiquei a minha fé, sabe? Falar, não, eu vou entrar, mas eu não posso dizer que eu sou crente, porque senão vão tirar sarro da minha cara. Hoje, irmãs, eu tenho um apelido muito carinhoso no setor onde eu trabalho, eles me chamam de irmãzinha. Então, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, porque eu sei que Deus me honrou ali, sabe? Então, assim, é nesses lugares, se você é uma mulher de sucesso, se você... da última vez que eu fui lá no outro computador ver o Analytics, a gente tinha 60 pessoas assistindo a gente. Glória a Deus! Aqui 60 rainhas! Então, assim, eu creio que tem muitas mulheres assistindo a gente. Então, não se corrompa, sabe? Se posicione. Porque um dia eu me posicionei, eu falei assim, eu sou cristã. E muitas das vezes, quando eu escutava um ambiente, uma pessoa falar uma palavra, eu falava, oi?
não escutei, sabe? Desse jeito meu mesmo. Nunca ofendi. Nunca fui mal educada, porque o povo tem uma imagem errada do cristão, sabe? Então eu sou cristã no ambiente onde eu trabalho e é gratificante para mim. E hoje eu colho bênçãos disso. Isso que a Andressa está falando é muito importante, sabe por quê? Olha só, o apóstolo Paulo ele fala, né? Que a gente tem que se fazer de bobo para ganhar os bobos, né? Muitas vezes, quando você que nem, por exemplo, o que aconteceu com a Esther? Ela passou por um processo e teve um momento que ela foi lá e eu sirvo a esse Deus, esse povo serve a esse Deus e eu preciso que você salve os meus irmãos. Ela se posicionou. Então, assim, existem momentos que você... No momento da Andressa, do testemunho dela, foi o quê? Quando ela entrou, ela falou: se você me contratar, eu sou uma serva de Deus. Tudo que eu fizer, eu vou fazer com amor. E você pode confiar. E talvez, a gente não sabe, foi essa fala dela que fez ele falar: essa não vai me passar para trás. Ou essa não vai agir de má fé comigo. Não sei o que ele pensou, né? Porque ela serve a Deus. Enfim, isso é algo muito interessante. Para a gente finalizar aqui, ela se posicionou. Ela foi uma mulher que soube gerenciar aquele momento de crise, né? Ela estava passando por uma... a gente já vai responder as perguntas. Tem várias perguntas aí. Depois você passa para a gente, Andressa. Mas quando ela era criança, né? Ela passou por esse momento de crise, mas tadinha, talvez ela nem soubesse o que ela estava perdendo, né? Por exemplo, de ser uma filha órfã, de não ter pai e mãe. Mas na sua vida adulta, nesse exato momento ali, ela soube gerenciar esse momento de crise, não é verdade? Com confiança e se arriscando com fé. O que você tem para falar para as mulheres que estão nos assistindo, né? Como que foi esse momento? Pode falar rapidamente o que Esther fez, por que ela se arriscou com fé e por que ela gerenciou essa crise com sabedoria. O que aconteceu com Esther e também como que a gente pode fazer isso no nosso dia a dia da nossa vida. Amém. Então, no caso Esther, né? Ela estava, como eu já até falei antes, ela tinha um propósito ali naquele momento. Eles estavam sendo perseguidos pelo Amã, né? Então, estava em jogo ali a vida do povo dela, da cultura dela. Então, assim, era um momento, irmãs, né, de caos, né? E aí, puxando para o nosso dia a dia, para a nossa vida de hoje, a gente tem as questões aí com o coronavírus que está acontecendo, mas também isso não é só o caos que a gente vive, uma mulher vive na nossa vida, né? Na verdade, eu acho que o coronavírus é o mais simples de todos, né? A gente sabe que a gente entra muitas vezes em caos, em momentos difíceis do nosso casamento, criando os nossos filhos. Como mulher, né? Como pessoa mesmo, a gente passa por esses momentos. Tem uma pergunta sobre isso, depois a gente vai... Talvez ela responda, mas a gente também vai ser específico. Amém. Por momentos de crise, né? E naquele momento, a Esther, ela estava ali posicionada e sabia quem era ela. Isso que é o mais importante. Ela tinha um propósito, mas ela estava focada em quem era ela. Podia-se dizer, ela é a coitadinha que não tinha pai, não tinha mãe. Podia passar esse pensamento na cabeça dela. Ou até mesmo as outras, né? A competitividade da mulherada, porque irmãs... Tipo, eu tenho pai e mãe, você não tem. Mulher é fogo. Imagine a cultura daquelas outras moças que estavam com ela. Vamos viajar um pouquinho, irmãs. Vamos puxar um pouquinho. As moças, né? Todas lá, por exemplo, com certeza devia ter pessoas de alta classe lá naquele meio, né? Na cultura da época deles. Ela era uma mulher simples, humilde, né? Eu creio que pelas condições que talvez ela fosse até de uma sociedade mais, vamos dizer assim, falando financeira, mais baixa. E lá ela encontrou muitas mulheres que tinham vários tipos de posições, né? Então, por exemplo, ela poderia olhar a situação da vida das outras pessoas e pensar, eu nunca vou conseguir, jamais, né? Se sentir aquela coitadinha, incapaz. Mas não, ela tinha um propósito e ela sabia quem era ela. E ela sabia porque ela estava lá. Então, isso é muito importante, né? No nosso meio. Ela teve, vamos falar nos dias de hoje, ela teve inteligência emocional. Sim, inteligência emocional. Muito bem lembrado, porque ela, e outra, irmãs, ela seguiu todos os princípios
todos os princípios. Nós estamos aqui numa live, né? Somos cristãs, somos do povo de Deus, assim como Esther é na época dela. Então ela seguiu princípios, ela colocou toda uma nação para orar junto com ela, fez jejum, se preparou para aquele momento, né? Além de se preparar fisicamente, passando os processos, mas espiritualmente ela se preparou para aquilo. Ela estava focada no propósito que ela tinha, mas ela seguiu todo um protocolo. Ali, especificamente tudo, mas com certeza ela tinha na ponta, né, na memória, todos os princípios, a lei, tudo direitinho. Por que ela pediu, né? Orem, jejuem 3 dias. Porque eu vou lá. Ela se arriscou com fé. Eu vou lá, mas eu sei que talvez ele não me receba, mas eu vou. E ela creu nisso. E ela creu. Ela seguiu adiante, porque, irmãs, né, pra gente se colocar diante de um rei, de uma nação toda. Tem mulher que tem medo de falar com o marido. Então, aí é que tá, né? Aí eu quero voltar agora, né, pra nossa vida de hoje. A gente precisa, irmãs, sabe, se posicionar naquilo que nós somos. Eu, no caso, sou, pra quem me conhece e congrega aqui comigo, eu sou a Tânia, sou pastora no Ministério de Casais. Então, não é fácil, né, o casamento, né, assim, não é fácil no sentido conciliar tudo que precisa ter. E eu tive que aprender muito sobre isso. Quando eu cheguei na igreja, eu não vim de uma cultura já cristã, eu vim do mundo. E quando eu me converti, Deus me ensinou muito isso. E eu consegui vencer os problemas que eu tinha e ainda enfrento, porque todas nós passamos por dificuldades. Cada dia tem uma coisa, né? Agora, nesse momento, estou gestando, vou ter outro bebezinho. A gente não sabe ainda se é menino ou menina, mas eu vou passar por um outro desafio. Vai vir muitas coisas ainda para minha vida, mas nos momentos meus de crise, tanto dos meus momentos como mulher, né, falando da Tânia, da identidade da Tânia, falando da Tânia esposa, falando da Tânia mãe, em todos os momentos de crise, o que me salvou e o que me sempre colocou no caminho correto foi o quê? Saber quem eu era. Crer na identidade que eu tenho de filha de Deus e no propósito que eu tenho com a minha família, com a sociedade, no trabalho, em todos os lugares. E eu creio que seja isso também que manteve. Maravilhoso. A Esther. Que fez ela gerenciar esse momento de crise. Exato. Que não teve quarentena, foram 3 dias, né? Foi lá, aconteceu isso, temos 3 dias, eu vou na presença do rei, né? E ela se arriscou com fé. Né, ela se arriscou com fé, ela foi lá, ela deu um passo de fé. A gente até falei antes aqui com as meninas que existe um ditado no mundo lá fora que fala assim: o não a gente já tem, vamos atrás do sim. Para o crente isso não existe. Nós já temos o sim. Amém? Pela fé nós já temos o sim. Eu vou atrás dele, do sim. Amém, irmãs? Eu já tenho o sim, eu vou atrás dele, tá? Se arriscar com fé, crendo que eu vou lá, é um risco, mas eu tenho que crer. As pessoas não estão vendo, mas eu já estou vendo. A minha mente já está vendo que eu estou conquistando. Já trouxe a existência, né? Aquilo que os meus olhos não estão vendo agora, eu já trouxe a existência. Na minha mente, ela já visualizou, né? Todo mundo fala, né? Algumas pessoas dizem que aquilo que você já visualizou na sua mente já aconteceu no sonho de Deus. No sonho de Deus mesmo, na visão, na ideia de Deus. Então, se aquilo que você visualizou na sua mente, aquilo que você já viu na sua mente, você tem dúvidas, não tenha, né? Porque Deus Ele já viu, já escreveu aquilo lá. Porque vocês já pararam, vocês já tiveram essa experiência de tipo, eu fiquei tentando me imaginar, mas eu não consegui me imaginar. Alguém já passou por isso? Né? Se você conseguiu se imaginar naquilo, é isso e muito mais, porque a Bíblia fala que aquilo que o olho não viu, o ouvido não viu e nem chegou ao coração humano é o que Deus tem preparado para nós. Para a gente terminar, nossa, maravilhosas as nossas instrutoras do vestibular, do vestibular de como ser uma verdadeira rainha, Queen, a pastora Tânia, que cuida juntamente com seu esposo, o pastor Lúcio,
do Ministério de Casais da congregação. Eles estão fazendo agora um curso de casais. No próximo, não perca, participe, se inscreva. E a Andressa, junto com o Marcos Vinícius, o Marcos Vinícius cuida da parte de ensino da igreja. A Andressa, por enquanto, ainda da comunicação, e ela discipula algumas mulheres também. Vocês discipulam casais, né? Isso. Casais. E a gente vai ter, até essa quarentena passar, em nome de Jesus, a gente vai orar no final aqui, para passar rápido logo, né? Nós vamos ter outras pessoas aqui também, para a gente ir no nosso bate-papo Queen, tá? Vamos responder aqui rapidinho. A primeira pergunta, isso, vai lá. A primeira pergunta é a da Zélia. Um beijo, Zélia. Saudade de você também. Ela pergunta assim: vocês tiveram mentoras? Quer falar? Sim, eu tive. Na verdade, irmãs, o que aconteceu comigo? Quando eu cheguei aqui na nossa congregação, ainda, vamos dizer, discipulado como agora tem, né, que está acontecendo, não tinha na época, mas eu tive sim mentora. A Renata era uma pessoa que eu sempre conversei, me espelhava muito. Teve uma pessoa muito especial na minha vida, que foi a Elaine. A Elaine do Elvis, amo muito. Era uma família que acompanhou muito o Lúcio com a Tânia. Sim, no nosso início aqui na Petra, a gente sabe que para um pastor, né, como era a Renata e o Cristiano só naquela época, era difícil para eles estar tão junto. Então, a gente se aproximou muito do Elvis com a Elaine. E a Elaine era uma pastora, assim, uma amiga. Ela foi uma amiga, ela foi uma conselheira. Ela me ouvia e muitas das vezes puxava minha orelha, me ensinava. E até hoje, irmãs, eu me sinto mentorada. Eu tenho pessoas, volta e meia, a Renata às vezes fala alguma coisa, às vezes nem é tipo pra mim, mas eu sei onde o que eu preciso melhorar, o que eu preciso mudar. E às vezes nem eu sei, né? Não, é isso que a gente precisa ter na nossa essência, porque às vezes não precisa uma pessoa chegar pra você e falar assim, ó, eu vou te contar o que tá, ou então tipo assim, eu vou te contar o que tá acontecendo pra você falar pra mim o que eu devo fazer. Exato, mas assim, sabe, toma as mulheres aqui da nossa congregação, pessoas também que fazem parte, muitas pessoas agregaram na minha vida. A Norma, a pastora Norma, uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa que eu falo sempre pra ela, quando eu crescer eu quero ser igual a senhora, porque é uma mulher ousada, uma mulher cheia de fé. Minha mãe, né, Dona Terezinha, que ela tem uma graça de Deus muito grande. Então, eu me espelho, todas as mulheres, eu faço como a Bíblia diz, né? Todas as mulheres que eu vejo mais velhas, a irmã Ilma, uma senhorinha que vem aqui na igreja também, é uma mulher que eu aprendo muito. A mãe da Simone, da Vânia. Então, assim, eu tive... E de outros filhos também, né? Mas é que são as mulheres que estão mais próximas da gente. Sim, então, eu tive, sim, a Elaine, a Renata, que é uma pessoa que eu sempre, né, busco me orientar, sempre quando tem alguma coisa, conto pra ela, converso com ela. Não é muito, porque a gente sabe que a nossa vida é corrida, mas eu quero que vocês entendam que não é a quantidade, mas é a qualidade. É o coração que a gente tem diante disso para que a gente aprenda. Porque às vezes eu posso passar anos com uma pessoa, contando pra ela tudo que tá acontecendo, mas quando ela vai e fala assim, Tânia, vai lá e ora. Eu não vou e não oro. Então não adianta. Porque para você ser mentorado por alguém, você precisa obedecer essa pessoa. Se você obedece e crê na pessoa que ela é em Deus e segue a orientação que ela te diz, você pode ser orientada uma única vez. E isso vai valer. No caso, a Tânia falou de pessoas que estão próximas. Isso que ela falou, isso se chama inteligência. Tá? Você aprender com os acertos dos outros, aquilo que você acha bacana, aquilo que você admira, e também com os erros. Às vezes vocês vão ver coisas que eu faço, ou a Andressa, ou a pastora Tânia, e você vai falar, aquilo eu jamais vou fazer. Aprenda. Isso também é mentorear, né? E também, por exemplo, as mulheres da Bíblia que você lê, você vai tirar uma lição daquilo, ou livros, escritores, ou pessoas que você conhece pela internet, que tem uma história de vida, né? Enfim, como eu citei o exemplo dessa moça, né? Que um belo dia começou a falar sobre vida financeira, se posicionou. Aqui, eu tomei uma lição.
daquela história que eu escutei. E não só de mulheres, existem homens também que você pode ter como seu mentor. Talvez a pessoa nem vai saber. Aquela pessoa nem vai saber, né, que tem alguém olhando para você e que você está olhando para ele, que você está seguindo algumas coisas que ele faz ou algumas atitudes de como ele lida com a família ou com a vida dele no trabalho, enfim, que é um mentor também, né? Sim. Saibam que nós, mulheres que somos mães, somos mentoras dos nossos filhos. As primeiras pessoas que eles olham somos nós. Então, assim, preste bem atenção no seu comportamento, né? Dentro de casa, tudo. Às vezes a gente sai do prumo, aí você, opa, volta rapidinho. Que nesses dias, né, que eu coloquei o Judá falando, mamãe, você não vai casar comigo? Ele perguntou para mim, gente, vocês não sabem o que aquilo fez dentro de mim. Porque assim, eu até falei para o pessoal, eu chorei, mas aquilo mostrou para mim que ele está prestando atenção em tudo. Ele falou assim, você vai casar com o papai? Né? Você vai me deixar sozinho? Ou seja, o que eu entendi? Que na cabecinha dele, um casamento é tipo assim, um sempre está junto do outro, um sempre está perto do outro. E ele não queria que eu ficasse longe dele. Ele queria que, como eu estava sempre... Porque antes de eu gravar aquilo, ele falou assim para mim antes assim, mamãe, eu amo tanto você. Por isso que eu peguei correndo o celular, porque eu ia gravar, né? Porque um dia ele vai crescer. No casamento dele eu vou botar esse vídeo. Aí eu peguei e comecei a filmar. Daí ele falou assim, mamãe, eu amo tanto você. Eu, filho, ele é. Você vai casar comigo? Aí eu casar com você? Ele mamãe. Eu falei, mas a mamãe já tem um marido. Você já tem um marido? Filho, é o papai, o Cristiano. Você vai casar com ele? Você não vai casar comigo? Gente, ele tem 3 anos. Domingo agora ele vai fazer 4. Mas ele está observando tudo. As crianças estão observando tudo. Os nossos filhos são mentorados por nós. Mesmo que você, às vezes, não faça de propósito. Eles estão olhando o que você faz. Os homens e as mulheres. Os pais e as mães, né? Eu só queria complementar uma coisa que eu sempre falo, né, para todas as pessoas que eu converso, enfim, os nossos filhos são os nossos reflexos, né? Você quer conhecer um casal, olha os filhos, né? De todas as formas. Eu vejo muito pelo meu filho, o João, né? O João Hamilton. Nossa, eu vejo muito assim a característica do Lúcio, porque ele é muito parecido com o Lúcio, mas tem a minha também. Então, todos os nossos hábitos, todas as coisas que a gente faz, até não precisa nem ser palavras, mas ser comportamentos, os nossos filhos, eles absorvem tudo de nós. Eles pegam tudo nosso. Então, eles aprendem muito com tudo que a gente faz, né? Então... A Hilária está perguntando aqui, um mentor ou mentora precisa ser alguém da igreja? Não, né? Olha, precisa ser. Não digo assim, da nossa igreja aqui somente, né? Mas, por exemplo, se você está aqui neste lugar, você se sente bem, aqui ou na sua igreja, né? Em qualquer lugar, você se sente bem, você tem crescido espiritualmente e tal, você vai observar as pessoas que estão próximas de você. Porque às vezes a gente pega uma pessoa lá da internet, tão distante, lá dos Estados Unidos. Eu não estou no dia a dia para ver como que ela é. Talvez diante das câmeras, porque eu sempre falei, diante das câmeras você não vai parecer feio e ficar botando coisa errada e coisa ruim. As pessoas querem ver coisa boa, né? Só a Globo e os demais jornalistas, né? Alguns por aí, né? A Band, não sei, que colocam informações de desgraça, para o povo ficar assim, né? Mas, poxa, a gente não vai fazer isso, a gente propaga as boas novas, né? E aí, você tem que ficar num lugar onde as pessoas estão próximas e você está vendo o dia a dia delas. Então, assim, pode ser de outras igrejas, sim, mas é importante que você olhe para as pessoas que estão mais próximas de você, como nós dissemos aqui, como a Tânia falou. Você, os filhos, eles olham para o pai e para a mãe como mentor. E tem uma última pergunta aqui da Marina, que é o seguinte: como sabemos o nosso propósito? Como trabalhamos a baixa autoestima e a insegurança? Olha,
Eu vou falar um pouquinho, mas depois eu vou deixar a Andressa também falar um pouquinho. Pronto, como sabemos o nosso propósito? Bom, o nosso propósito você descobre quando você tem um encontro com Deus. Talvez ele não vai falar tudo tão claro para você. Ou até ele fale, mas você não vai entender. Tem coisas, por exemplo, que eu entendo agora. Que Deus já estava me falando lá, mas eu estou entendendo agora, né? Dos meus propósitos. Mas assim, tudo aquilo que está ligado a Deus. A Bíblia fala que todos nós fazemos parte do ministério da reconciliação. Qual é o ministério da reconciliação? Nós vamos religar o homem a Cristo, a Deus, né? Aliás, nós vamos religar o homem a Deus através de quem? Através de Cristo. Só que o ministério da reconciliação não é só para os evangelistas. O ministério da reconciliação está em todos os lugares. Você pode ser um político com o ministério da reconciliação. Você pode ser um pastor, pessoas envolvidas com um chamado ministerial, né, espirituais. Você pode ser um youtuber com o ministério da reconciliação. Você pode ser um faxineiro com o ministério da reconciliação. Um professor, um médico. Então, assim, o ministério da reconciliação está sobre a vida de todo filho de Deus. Porque assim como um dia nós entendemos que Jesus Cristo nos religou ao nosso Pai, nós queremos anunciar isso para as outras pessoas. Nós queremos que os nossos irmãos saibam que eles também podem ser reconciliados. Aí agora eu vou passar para a Andressa para ela falar a segunda parte da pergunta, que é sobre a autoestima. Autoestima e insegurança. Acho isso. Que um pouco mais para cima. Aqui, ó. Como trabalhar a baixa autoestima e a insegurança. Normalmente, está muito ligado. A baixa autoestima e a insegurança, elas são sentimentos que já estão dentro da gente. Assim como o medo, assim como a raiva, a ira. Então, são sentimentos que por um ato, por uma palavra, são despertados na gente. Então, provavelmente, se você é insegura, baixa insegurança e insegurança. Se você é insegura, é porque muitas das vezes você ouviu assim: não é pra você não vai conseguir, deixa isso pra lá, mas você vai fazer isso, né? Você nem é estudada. E se você é inseguro, se você tem a baixa autoestima, é porque você não é feliz com aquilo que você enxerga no espelho. Eu acho que são dois sentimentos que é muito ligado ao exterior. Eu creio num Deus perfeito. Eu creio que Deus fez a gente com todos os sentimentos bons e que, por causa da nossa natureza corrompida, nós temos esses sentimentos que, na verdade, nos paralisam. Porque muitas das vezes, a Marina, quem está falando, é a Nina. Muitas das vezes, Nina, vou falar para você porque eu te conheço, muitas das vezes Deus está falando para você assim: você pode ser uma pessoa que vai trabalhar com o público e você não gosta da imagem que você vê. E muitas das vezes é o mundo tentando te paralisar. É o mundo dizendo para você assim: não vai não, porque isso é o seu potencial. Eu acredito que aquilo que te embarrera, aquilo que te para, é aquilo que está ligado ao seu maior potencial. Então, como lidar com isso, sabe? A sua baixa autoestima, tire da sua mente, é um termo que muitas das vezes as igrejas não gostam de usar, mas eu acredito nisso. Tire da sua cabeça as suas crenças limitantes. Escreva num papel, sabe? Quando minha mãe disse que eu não ia, quando meu marido disse que não era para mim, quando eu pensei que eu não era capaz. Escreva o contrário. Escreva aquilo que Deus falou para você, que você ia conseguir, que você... Isso que eu ia falar. O importante é você agir diante daquilo que Deus falou para você que você é para Ele. Porque assim, todo mundo é assim, nós fazemos coisas preocupadas com o que as pessoas vão pensar, né? E realmente a nossa vida, ela não é... A gente tem que pensar nisso, né? Porque a Bíblia fala assim que ai daquele por quem vem o escândalo. Se eu faço alguma coisa que vai escandalizar você, eu vou sofrer uma consequência disso. O julgo está sobre você. Ponto. Só que é o seguinte, eu não posso também viver a minha vida pensando
querendo agradar a vocês e desagradando a Deus. Sim. Você está entendendo? Sim. Por exemplo, muitas vezes nós sabemos... Vamos terminar, né? Mas aí tem assunto pra caramba. A gente pode voltar aqui daqui a amanhã. A gente vai voltar. Mas nós sabemos que nós fomos chamados para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Muitas vezes os profetas, os chamados profetas, eles não vão ser bem vistos pelas pessoas, porque a Bíblia fala que o profeta ele veio também para confrontar, né? A gente está falando de uma pessoa aqui, né, que eu falei, ela tem um chamado profético. E ela é uma pessoa que as outras, às vezes, tipo assim, a pessoa é difícil, porque ela é profeta, ela tem um chamado profético. E muitas vezes, não vou falar o nome aqui, não adianta você insistir, vai ficar na curiosidade. Assiste amanhã. E assim, ela não vai ser bem vista por isso. Só que o profeta ele tem que agradar quem? Ele tem que agradar a Deus. Então, assim, você tem que se preocupar em agradar a Deus. A Deus. Talvez aquilo que você faça, que nós fazemos, a pessoa fala assim, isso me escandalizou. Mas isso nem está escrito na Bíblia, que era para te escandalizar. Escandalizou porque você tinha uma crença limitante na sua cabeça. O problema é seu. Se está na Bíblia, nós vamos fazer. Mas se não, o problema é seu. Nós temos que obedecer ao que Deus quer que a gente faça. E andar, e pensar, e agir segundo o que Deus pensa sobre nós. Isso acontece muito, né, dentro da nossa casa, né? Por exemplo, às vezes você fala assim, muitas vezes eu falei isso pro Cristiano, o meu marido. Esquece que ele é o apóstolo. Muitas vezes eu falei para ele assim, olha, qualquer pessoa pode falar isso para mim, mas você não. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque assim, ele é uma pessoa que eu amo, né? Ele está comigo todos os dias. Eu escolhi ele para ser o meu marido para a vida inteira, o pai dos meus filhos. Você está entendendo? Eu vou ficar velhinha com ele. Então assim, eu não quero ouvir qualquer coisa dele em relação a mim. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Então assim... Aí, muitas vezes, Deus permite essas coisas acontecerem. Por quê? Porque Ele quer que... Renata, volte-se para mim. Lembre-se que eu te amo. Lembre-se do que eu falei para você. Lembre-se de como eu vejo você. E aí, o que eu faço? Eu te perdoo, meu digníssimo marido. Eu te aceito desse jeito. Você falando isso ou não falando. Fazendo ou não fazendo. Porque o meu amado, ele já falou isso e isso em relação a mim. Tá bom? E aí a sua autoestima, vai pro beleléu. E aí o seu autoestima e a insegurança vai pro beleléu. Sabe por quê? Porque a sua segurança está em Cristo. Queria só complementar a questão no seguinte, né? Acho que a questão de insegurança, a insegurança que ela falou e autoestima. Isso está muito comparado também, irmãs, com a questão da comparação. Né? A gente se compara muito, a gente acha que a gente tem que ser igual às outras pessoas. E isso eu posso dizer assim com maestria, porque eu passei muito por isso. Isso fala de cura da alma, cura interior, né? Isso tudo são processos que Deus vai fazer na nossa vida. E assim, é importante a gente entender que nós somos mulheres, né? Somos seres únicos. Então, nós temos particularidade que, por exemplo, eu olho a Renata como uma referência, eu admiro coisas dela, sim, mas eu não posso querer ser como ela. Não posso. A Andressa tem algo particular dela, tem o jeito Andressa de ser, a Renata tem o jeito Renata de ser, e eu tenho o meu jeito Tânia de ser. Então, isso vai muito da questão da aceitação de si própria, né? E eu aprendi muito com isso, porque eu queria ser todo mundo, mas eu não queria ser a Tânia. E aprendendo da palavra de Deus, e até a Marina também perguntou como saber o seu propósito, né? Até a Renata respondeu muito bem, e eu queria também complementar. O nosso propósito, existem vários, né? Vamos dizer assim, num propósito único, que ser ministro da reconciliação, nós temos também propósitos individuais que cada um de nós vamos executar, né? Em áreas ministeriais, em áreas da nossa profissão, Deus vai falando com a gente. E também tem algo específico para nós como mulheres na Bíblia. Você lê na Bíblia, né? Lê na palavra de Deus, tem muitas coisas que falam sobre a maneira da mulher de ser. Salmo 31, leia lá, é muito importante. Provérbios 14 fala da mulher sábia, edifica sua casa. Então assim,
de um modo coletivo, nós temos muitas coisas na Bíblia, na palavra de Deus, que falam sobre o nosso propósito, como um cristão num todo, como mulher, como esposa, como mãe, né, Renata? E essa questão mesmo de autoestima e aceitação, quando você entende quem você é na palavra de Deus e crê, porque, irmãs, o mundo lá fora vai falar pra você que você tem que ser de várias maneiras, que você tem que ser aquela bonitona, perfeita, sempre nos trinques, daquele jeito, e aí você olha muitas vezes pra sua realidade e é outra, né? Ou às vezes você olha um casamento lá, nossa, que casamento perfeito, no Facebook, irmãs, em nome de Jesus, abra sua mente pra isso, no Facebook, numa foto, ninguém vai colocar as dores e as tristezas que elas passam. Ninguém vai aparecer descabelado. Elas vão postar, todo mundo quer postar o quê? Uma foto bonita, todo mundo sorriso, mas no dia a dia é difícil, no dia a dia nós vamos enfrentar coisas, né? Então é muito importante você descobrir, buscar em Deus quem é você, né? A Nina, né, que perguntou, Nina, ore a Deus e fale para ele. Eu fiz muito isso, viu, irmãs? Porque eu sofri muito com isso. Eu pedi para Deus fazer ele enxergar quem eu era. Quem é a Tânia? Né? Porque eu tenho um jeito particular de ser. Eu muitas vezes não gosto de algumas coisas, de ser de certas maneiras, mas eu queria ser, por quê? Porque todo mundo é aceito daquele jeito. Então eu crio na minha mente que existe um padrão, mas no reino de Deus não é dessa forma. Então é muito importante a maneira como você se enxerga. E quem deve mostrar para nós quem nós somos é o nosso Pai. Né? A palavra mesmo diz que nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Então, quando você vê a Deus, você se conhece, você vê assim, e crendo, você vai aprendendo verdadeiramente quem é você. E aí, a partir daí, você começa a se amar, você começa a se perceber de uma maneira diferente. Então, eu digo a você, Nina, e a todas as mulheres que estão nos assistindo, busque isso em Deus, né? Ore a Deus, peça ao Espírito Santo, para que Ele mostre quem é você. As suas E eu aprendi, irmãs, a amar as coisas que eu, às vezes... O meu esposo mesmo, o Lúcio, fala, ai, você é muito dura. A Andressa fala que eu confronto, né? E antes, eu, às vezes, me sentia, às vezes, nem não amada por causa disso. Mas hoje eu entendi, porque para um propósito específico que Deus me chamou, eu preciso ser desse jeito. Então, eu aprendi a gostar dessa maneira, que lógico, medindo as minhas palavras, não sendo grossa, não sendo sem educação com ninguém, mas sendo precisa da forma que eu tenho que ser. E eu aprendi a me amar dessa forma e aprendi a entender que cada pessoa tem uma maneira específica de ser, tem um jeito, uma graça e um dom que Deus deu para ela. Isso não significa que eu não tenha. Eu tenho. Eu preciso aprender e eu preciso aceitar e reconhecer isso. Tem uma coisa, deixa eu só falar uma coisa rapidinho, só para não... Tem uma coisa que a Tânia... Eu falo que a Tânia é confrontadora, irmãos, porque ela é minha pastora. Ela me confrontou assim nas áreas mais sombrias e escuras da minha vida, e foi ela. E ela é confrontadora porque o confronto dela me curou. E ela disse algo pra mim uma vez, que um dos meus confrontos era falar, vou falar porque eu já sou curada. Um dos meus problemas era falar mal dos outros. E aí ela falou assim, porque você tá falando mal de fulano, mal de ciclano? Porque você tá enxergando ele com os seus olhos, e você tem que enxergar eles com os olhos de Cristo. Você lembra quando você disse isso pra mim? E isso pra mim foi, cara, mas uma coisa tão simples, eu nasci num berço evangélico, sei o que é isso. Irmãos, na prática não é. Então, quando essa chave virou, quando a ficha caiu, e entenda o nome que você quiser, isso faz toda a diferença, porque senão nós vamos viver nesse mundo olhando o outro, porque todo mundo vai ter defeito. Mas quando o pai olha para a pastora Tânia, quando o pai olha para a profeta Renato, quando o pai olha para a Andressa, o que o pai vê? Entendeu? Então, se nós somos o templo do Espírito Santo, se nós somos um só com ele, é assim que eu tenho que ver. Amém, irmãs. Glória a Deus por essa noite. Nós passamos 34 minutos do tempo, né, que a gente tem a live para fazer, mas eu tenho certeza que nós tiramos grandes lições dessa história, né? Se você parar para ver a crise que a Esther venceu, né, as crises que ela venceu, são crises nossas do dia a dia, e ela se tornou uma rainha que fez a história, né? Então, nesses tempos de crise, né, a crise do coronavírus, como a Tânia falou, que não é festinha perto das coisas que a gente vive do nosso dia a dia como mulher, que a gente consiga vencer cada uma delas.
Ou seja, o centro é Jesus. Você conhecendo Ele, sabendo o que Ele pensa sobre você, o que Ele quer de você, nós vamos conseguir vencer. Amém? Tem uma pergunta aqui maravilhosa da Marina, mas vai ser o tema da nossa próxima live, do nosso próximo Bate-Papo Queen. Como saber qual o meu chamado? Eu sou uma evangelista, uma profeta, um mestre, uma apóstola ou uma pastora? Vamos falar sobre isso na próxima live. Não perca. A Andressa vai postar nas redes sociais eu já ia falar do Colégio Criar, do Ministério Petra, e você vai ficar atento, nos acompanhar. Compartilhe todas as... Aproveitando o merchan e aproveitando a deixa, compartilhe, curtir, se inscrever. Curta todas as coisas do ministério, da sua igreja. Compartilhe, se inscreva no canal do YouTube, sempre põe um joinha lá, porque essas coisas vão fazer com que cada vez mais seja entregue, né, aquela mensagem, aquela live para as pessoas que estão acessando as redes sociais. E nós vamos orar agora. Eu quero orar por você. Eu quero que você feche os seus olhos, que você, nesse momento, receba do Senhor o que Ele tem para você. Que aquilo que nós conversamos aqui nessa noite, que foi de mais importante em você, seja transformador e curador nesse momento. Senhor Jesus, nós estamos aqui reunidas em Teu nome. O Senhor está neste lugar. Porque cada uma de nós sabemos de onde viemos, quantas coisas passamos e como o Senhor nos transformou e tem nos transformado dia após dia. Senhor, nós Te louvamos, ó Deus, porque nesse tempo nós estamos em casa com as nossas famílias e o Senhor tem ministrado tantas coisas para nós, Senhor, e também Te agradecemos porque ainda que estejamos longe, Deus, não nos reunindo, Senhor, como família, como igreja, em um lugar, ó Deus, Senhor, estamos ligadas no Espírito, Pai, e o Senhor tem nos feito enxergar a importância, a falta que faz os nossos irmãos juntos, a comunhão, Deus, os cultos, as orações, Pai. Nós Te agradecemos porque até nesses momentos o Senhor nos ensina. Senhor, obrigado pela vida dessa mulher. Esther, Senhor, realmente foi uma mulher, ó Deus, que fez a diferença. A sua história fala, a sua vida fala até hoje, Senhor, em nossas vidas. Nós podemos aprender, ó Deus, com tudo o que essa mulher passou, Pai. Senhor, que verdadeiramente sejamos rainhas do nosso lar, ó Deus. Senhor, a igreja, esposa do noivo, do Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, aquela que sabe lidar, Deus, que confia no que o Senhor diz para cada uma de nós e age, Senhor, segundo a vontade do Teu coração, Pai. Senhor, eu quero declarar no nome de Jesus para as pessoas que estão doentes, a cura. Como profeta do Senhor, eu declaro cura, eu libero cura, Senhor, pelo sangue derramado na cruz. O Senhor levou sobre si as nossas enfermidades e eu declaro cura para os que estão doentes. Eu declaro cura, Senhor, para os que estão com coronavírus. Eu declaro, Senhor Jesus, que esse tempo, Pai, nós vamos aprender e ele vai passar rápido, muito rápido, para que todas as pessoas vivam suas vidas, para que todas as pessoas recebam do Senhor nesse tempo, para que todas as pessoas cumpram o seu propósito, Pai, segundo a vontade do Senhor para cada uma de nós. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado por cada mulher, ó Deus, que participou, por toda a audiência, Deus, que o Teu nome tenha sido honrado e glorificado nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você. Nós esperamos você no próximo Bate-Papo Queen. Deus abençoe. Um beijo.